A decepção. A decepção vem enraizada a um sentimento de esperança prévia. Você não pode se decepcionar se não esperava nada em primeiro lugar. A primeira temporada de Blue Lock, apesar de imperfeições na animação, apresentou momentos notáveis. Especialmente considerando que o estúdio de animação não era tão especializado neste estilo de animes. Se considerarmos que o trabalho mais importante deste estúdio de animação foi o anime ruim do Slime, então não havia muitas expectativas iniciais. O anime do Slime estava tecnicamente muito bom, pois o estúdio recentemente se concentrou principalmente nisso. Quando o anime de Blue Lock foi anunciado, havia muitas perguntas no ar. Se você conhece o mangá, mesmo que um pouco, sabe que ele tem um estilo de desenho bem característico. Um desenho que um estúdio de menor prestígio talvez não consiga levar para a tela. Mas os trailers saíam, e ao menos no design de personagens, as coisas não pareciam ruins. A primeira temporada estreou com um episódio de animação excepcional, elevando muito as expectativas. Em relação ao que se poderia esperar dessa adaptação, infelizmente essa animação foi gradualmente decaindo. Até que chegou um ponto em que, honestamente, se podíamos considerar que tinha sido uma completa decepção. Mas então chegou a segunda temporada e nos mostrou que a primeira temporada era uma verdadeira obra-prima, pelo menos em comparação. Vocês sabem que normalmente faço uma resenha detalhada, com resumo capítulo por capítulo, explorando cada detalhe em profundidade o máximo possível. Mas tendo visto os poucos capítulos existentes da segunda temporada, e acima de tudo, o trailer que existe para o jogo da Sub-20 que está por vir. Bem, acho que já temos mais do que suficiente. No entanto, primeiro um pouco de contexto. As três partes do anime Nagi, primeira temporada, filme e segunda temporada, tiveram diretores distintos. Isso pode representar uma mudança significativa nas decisões tomadas em relação à produção da série. Para que tenham noção do que uma mudança de diretor pode significar, comparem a primeira e segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Vocês notarão como o estilo de arte, design de personagem, ângulos de câmera, cinematografia e tudo mais é totalmente diferente entre as temporadas. Normalmente, uma mudança de diretor ocorre devido a diferenças criativas, ou simplesmente o diretor tinha outros projetos. Quando o comitê de produção quis retomar a segunda temporada, o diretor já tinha outros compromissos e não pôde continuar. E eu me inclino mais para a primeira opção. Considerando o sucesso desmedido que a primeira temporada teve, o sucesso também desmedido que o Man tem no Japão. E principalmente o número de episódios da segunda temporada. E a surpreendentemente curta lacuna de tempo entre uma temporada, o filme e esta segunda. Porque se eu for sincero, revisando o currículo que esses três diretores têm, nenhum deles tem algo realmente notável. Com todo o perdão do mundo. O mais interessante é que o diretor da primeira temporada também esteve encarregado de um episódio de Haikyuu, apenas um. E suponho que isso era suficiente para deixá-lo completamente encarregado de um Spokon. Anime de esporte que, além disso, é o mais rentável atualmente. Note o sarcasmo nessa frase. Mas pelo menos os diretores da primeira temporada e do filme tinham currículo, ao contrário do diretor da segunda temporada. Pois bem, olhem, vou dizer todos os animes em que essa pessoa trabalhou. O anime do Slime temporada 1. O anime do Slime temporada 2, o anime do Slime, versão Slice of Life. Isso sequer existia na primeira temporada de Blue Lock, fazendo um storyboard de apenas um capítulo e já. E o melhor, este diretor passou toda a sua carreira trabalhando apenas com efeitos especiais. E embora já tivesse experiência dirigindo um anime completo, como o das histórias curtas do Slime, nem de brincadeira. Comparar dirigir um Slice of Life, onde quase nada acontece por ser uma história da vida, a dirigir. O anime de esportes mais importante da atualidade? Por isso eu digo, minha teoria é que os chefões, aqueles que só se importam com dinheiro, viu o sucesso da primeira temporada e disse ao diretor da primeira: Temporada, olha. As pessoas adoraram essa série. Queremos que lance um filme e uma segunda temporada de 14 episódios em no máximo um ano. Não nos importa como será o resultado. E o primeiro diretor disse: vão se foder, eu não vou manchar meu currículo com isso porque eu tenho dignidade. E ele se foi, deixando o projeto sozinho. Então chegou o diretor do filme, que hoje se saiu bem. Mas ao perceber que teria que dirigir uma temporada completa de 14 episódios, assustou-se e disse: vão se foder, não vou manchar meu currículo com isso. Isso é algo que alguém não desesperado faria, o que nos leva ao próximo ponto. Então eles procuraram, e parece que encontraram alguém tão desesperado, que o creditaram como diretor em um trailer. Mas depois, de surpresa, não é o mesmo diretor que temos agora. Atenção. Além disso, os altos escalões pensam apenas no dinheiro. Isso pode ser confirmado por um pequeno testemunho. Recentemente, uma senhora colombiana enganou a internet se apropriando de algo. No estúdio Ghibli, alguém surgiu e passou despercebido, sem tanta notoriedade.
um chileno conhecido nas redes como Martin Kings, que de fato é latino-americano, que estava acreditado oficialmente como animador em séries de renome como Nier, Automata, o Anime e Dandadan. Também participou no segundo episódio da segunda temporada de Blue Lock, como lembrado. Ele está completamente acreditado nos créditos oficiais do capítulo 26, Crunchyroll, minuto 2041. E na sua conta do TikTok, ele postou um vídeo falando explicitamente sobre este assunto. Ele mencionou que planejava trabalhar em 5 capítulos, mas devido às condições precárias e baixa remuneração oferecidas, acabou focando apenas no segundo capítulo. Ele também mencionou que o comitê de produção se preocupa apenas com o lucro, desconsiderando o resultado final. E principalmente, que muitas das animações que ele fez foram totalmente modificadas ou até eliminadas ao ver o resultado final no capítulo exibido. Ele afirmou que a culpa não é dos animadores, mas do comitê de produção, pois suas animações foram provavelmente modificadas por completo. Não havia tempo para nada, é o típico de que as pessoas criticam os pobres animadores. Quando foram explorados a ponto de dormirem no estúdio, pois os produtores insistiram que o anime tinha que sair imediatamente. Baixem ou então pagaremos $2 mensais a vocês, canalhas. Enfim, já dei bastante contexto. Então como ficou do resultado final? No primeiro capítulo tive um pouco de esperança já que os desenhos pareciam bons, e por não ter nenhum jogo no primeiro episódio, a animação estática era proeminente e mais tolerável. Os personagens dialogavam entre si. Os desenhos bonitos ajudavam a esconder a animação ruim, algo que realmente preciso destacar bastante na segunda temporada. Pelo menos os efeitos digitais do placar e das telas em geral estão bons. Devemos mencionar também o flashback de Rin com seu irmão no início do primeiro episódio, que está muito bonito em termos de desenho e cor. Havia momentos e transições que pareciam muito estranhos. E nem vamos falar das animações de corrida, que veremos que se tornarão um enorme problema à medida que a série avança. O primeiro capítulo segue com a seleção dos times que jogarão entre si para definir o adversário do Sub-20. Mas já no segundo capítulo, quando os jogos de futebol realmente começam, é quando tudo vai para o inferno. O meme dos PNGs em movimento não é piada nem exagero por aqui. Lembram-se de como eu disse que o diretor dessa segunda temporada só cuidou dos efeitos especiais? Pois é, nota-se demais. Porque essa segunda temporada parece com aqueles edits do TikTok que usam o mangá como base e o After Effects. Cores aqui, cores ali, efeitos de neblina, flashes, explosões, um monte de porcarias que tentam esconder a falta de movimento que existe. É como se eu usasse meu avatar Portable Network Graphics para fingir que não sou um desenho. Adicionasse vários efeitos sobre luzes móveis e uma bola de discoteca para disfarçar o fato de que sou apenas um Portable Network Graphics. A propósito, vocês gostam de sapatos? Porque é o que mais verão nessas sequências de futebol. Serão esses malditos sapatos de merda em computação gráfica tridimensional interativa? Chegou um momento em que, literalmente, me dissociava e começava a rir toda vez que via um maldito sapato, uma maldita chuteira de merda na tela. E vamos ver. Eu entendo que a computação gráfica tridimensional interativa é uma ferramenta que costuma ajudar muito na economia de tempo, mas também costumam haver muitos problemas na hora de integrá-lo bem. Felizmente, a indústria está aprendendo a fazer melhor. Lembre-se da terceira temporada de Shingeki no Kyojin. Tivemos o Titã Colossal em uma computação gráfica tridimensional interativa muito ruim, mas na temporada final tivemos todos os titãs em computação gráfica tridimensional interativa e não parecia ruim. Até a última batalha entre os dois colossais parecia tão legal. Para um bom computação gráfica tridimensional interativa, é necessário pessoal qualificado, e principalmente tempo para aprimorá-lo. É notável que não houve tempo suficiente. Quando você vê cenas de vários jogadores correndo em computação gráfica tridimensional interativa, e todos têm exatamente a mesma animação padrão, sem nenhuma mínima variação entre eles, ficando evidente que estão correndo de forma idêntica. É como quando você está no lobby do Fortnite e todos começam a dançar ao mesmo tempo. E você vê o Cell, o Goku, e então também vê, não sei, cantores desses ruins também dançando. É uma loucura. Dito isso, deve ter percebido que essa segunda temporada não está boa. No entanto, os fãs ainda tinham uma pequena esperança. E é que os primeiros episódios desta temporada não são mais do que o prelúdio para o jogo contra o Sub-20, o que muitos dos fãs imploravam. Que por favor tudo isso fosse apenas uma economia de orçamento histórica para que a partida do Sub-20 fosse vista como Deus manda. Coisa que eu realmente teria acreditado, porque, não me foda, essas coisas parecem terríveis. Mas toda a esperança desmoronou instantaneamente com este trailer. Um trailer que mostra um avanço para o capítulo do Sub-20. E que está igual, ou até pior, que é uma loucura o que vimos até agora. Então, efetivamente, essa segunda temporada vai ser uma completa merda. Algo que eu não compreendo. Não compreendo como um mangá que gera tanto e que é tão famoso no Japão tem esse tipo de adaptações. Parece que há uma maldição com muitas obras populares que recebem um anime péssimo e eu não entendo o porquê deste fenômeno. Não estou dentro da indústria japonesa de animação e mangá, mas realmente não compreendo por que esses casos acontecem. Espero estar errado e que o editor do trailer tenha escolhido as piores cenas por engano.
Espero que nas semanas que restam algo possa ser aprimorado e que os fãs recebam algo em condições, mas eu honestamente diminuiria as expectativas. Como mencionei, o primeiro capítulo não foi tão ruim, pois quase não havia ação e por ser o capítulo inicial. Agora, a questão é, continuarei assistindo essa série? Não vou ler o mangá, que parei por volta do 20º. Mais ou menos continuarei o mangá, que é uma verdadeira obra de arte. Não pretendo assistir a este anime de jeito nenhum. O mesmo acontece com o anime de One Piece. Acho o mangá muito bonito, mas o anime da Toei é sofrível. Eu não sei como as pessoas são capazes de engolir isso, eu não sei como as pessoas conseguem assistir o anime de One Piece sem passar para o mangá. É totalmente repulsivo em 90% dos casos. Recomendo fortemente que leiam o mangá, pois essa segunda temporada vai arruinar completamente a experiência em relação à obra original. Escutem-me desta vez, pois não estou sempre presente. Ah, o mangá é melhor, está mal adaptado. De fato, eu quase sempre apoio e defendo as adaptações, mesmo com seus erros ou mudanças. Mas neste caso, pessoal, não. Insuportável, impossível, como aconteceu com o Uzumaki nada. A propósito, duas coisas antes de eu ir. Acho engraçado como o canal do Crunchyroll no YouTube postou clipes da série como se fossem super épicos, mas na verdade são cenas bem rígidas e sem graça. E é como eu não sei como eu ia fazer uma piada muito horrível. Ia fazer uma piada muito horrível. Não, melhor não, certo? Eu ia comparar com pessoas com deficiência intelectual, mas acho que seria demais para o YouTube. Meu vídeo faria ó. E segundo, se você assistir a abertura dessa temporada, quase tudo é computação gráfica tridimensional interativa. No segundo 48 aparece o maldito Sai, e se você procurar Sai Tochi no Google Imagens, aparece o mesmo Portable Network Graphics que aparece na abertura. É literalmente um Portable Network Graphics colocado ali com o Sony Vegas. Pelo menos as risadas não vão faltar.